Que alegria, que satisfação ter você conosco neste projeto extraordinário que a Editora Central Gospel está abençoando a todos nós. Os grandes temas do fim. E eu quero agradecer por você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem tirado um tempo especial da sua vida para saber o que vai acontecer. O tema da nossa lição nesta oportunidade é a volta do Senhor Jesus. E conforme falamos, estas aulas, elas têm o alicerce na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é a verdade revelada. E no livro de João e também no livro do Apocalipse está o texto base, que você pode acompanhar estas lições, juntamente com esta revista, que é um material de apoio, e com o livro Os Grandes Temas do Apocalipse. A volta do Senhor Jesus, a verdade bíblica acerca da volta do Senhor Jesus. Jesus vai voltar? Algumas pessoas me perguntam, João Caetano, Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. Como é que o Senhor prova que Jesus vai voltar? Nós provamos pela verdade bíblica. Por exemplo, todos os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a volta de Jesus. Os sacerdotes falaram que ele vai voltar. Os eventos do Antigo Testamento, os levitas falaram que ele vai voltar. Os evangelistas falaram, olha, tanta gente falando que ele vai voltar, que será impossível ele não voltar. Mateus, Marcos, Lucas e João falam que Jesus vai voltar. Os apóstolos falaram que ele vai voltar. Paulo, Tiago, Judas, João, Pedro, todos falaram que ele vai voltar. Mas o mais interessante, os anjos falaram que ele vai voltar. Eu estive em Jerusalém, em Israel, e a Bíblia declara que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os varões da Galileia estavam com ele ali. Porque Jesus nasceu na Judeia, mas foi criado na Galileia. Jerusalém é dividido pelo mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. De repente, a nuvem da glória de Deus se apresenta. E Jesus, então, ele começa a ser acesso aos céus. Ele começa a subir. Naquele momento, os galileus olham arregalados Jesus desaparecendo. E 2 anjos aproximam-se deles. E disse, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós está sendo tirado, ele vai voltar. E é interessante a linguagem dos anjos, este mesmo Jesus, porque vão aparecer falsos Jesus, vão aparecer falsos Cristo. Então Jesus vai voltar. Agora, a volta do Senhor Jesus, ela terá 2 fases. A primeira fase, ele vai voltar como noivo para arrebatar a igreja. Vai ser a volta dele, nós vamos falar depois, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Esta é a primeira fase, ele virá como noivo. A primeira vez, ele veio como cordeiro, deu a sua vida, derramou o seu sangue para salvar eu, você e toda a humanidade. A primeira fase, ele vai voltar como noivo para buscar a noiva. 7 anos depois, ele vai voltar, então, publicamente. A primeira vinda dele, ele vai voltar invisivelmente. Mas a segunda vez, ele vai voltar publicamente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E todo olho o verá. Esta aula de hoje estaremos falando sobre a primeira fase da vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada declara, João tem a visão do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os selos abrem os juízos de Deus sobre a terra. As trombetas anunciam o juízo e as taças derramam o juízo de Deus. Então, nós estaremos focalizando nas próximas aulas o papel das trombetas, dos selos e das taças. É muito importante que você compreenda a verdade bíblica sobre a volta do Senhor Jesus. Como virá o Senhor Jesus? Eu já acabei de falar. Ele virá como o noivo. Ele virá primeiramente, na primeira fase, como noivo, para buscar a sua igreja, a sua noiva. E é interessante a gente saber que vão haver alguns mistérios na primeira fase da vinda do Senhor Jesus. O primeiro mistério é o mistério da hora. Que dia o Senhor Jesus virá? Que hora ele vai chegar? De manhã, de tarde ou à noite ou durante a madrugada? Certa ocasião perguntaram a ele, Senhor Jesus, qual será o dia da tua vinda? Ele disse, eu não sei, humanamente falando.
como filho do homem, mas como Deus ele sabe. Só o meu Pai sabe. Então, eu não sei, numa certa ocasião, uma pessoa me perguntou, professor João Caetano, qual é a cor dos olhos do anticristo? Eu não sei. Qual será o dia que Jesus vai voltar? Eu também não sei, mas ele vai voltar. Ele garantiu, a maior prova da volta dele é que ele mesmo, os profetas, os sacerdotes, os eventos, os apóstolos, os anjos, mas ele diz, eu voltarei para vós. Agora só o Pai sabe agora, o mistério da hora. O segundo mistério é o mistério do arrebatamento. O mistério do arrebatamento que vai acontecer juntamente com o mistério da transformação, com o mistério da invisibilidade, com o mistério da rapidez. E é interessante você compreender que o mistério da vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai acontecer dentro da profecia bíblica, ele virá, diz a Bíblia, na nuvem, ele virá nas nuvens. E ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nas nuvens. E Paulo escrevendo dizendo assim, então virá o Senhor Jesus quando o arcanjo tocar a trombeta. Aí então haverá o primeiro evento, junto com a volta do Senhor, será a ressurreição dos mortos. Todos vão ressuscitar. Na primeira volta do Senhor Jesus, só irão ressuscitar os salvos. Os salvos de todas as épocas ouvirão. Jesus disse, e todos aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Então será a grande ressurreição. Jesus não pisa na terra. Jesus, ele vai voltar invisível para o mundo. O mundo não vai ver, o mundo não vai saber que Jesus vai voltar só depois do fato comprovado. Aí que as pessoas vão perceber o desaparecimento. Milhões de pessoas vão desaparecer. Quem vai desaparecer será a igreja do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele vai voltar. Ele garantiu que ele vai voltar. Temos o mistério do arrebatamento. Arrebatamento, a palavra significa, né, rápido, tirado à força. E é muito interessante que nós estamos vendo isso acontecer. Pessoas falando no arrebatamento em todo lugar, na mídia social, na internet, nas redes, né? Todo mundo falando, políticos falando, educadores falando, então, que Jesus vai voltar. É muito importante, agora que você pergunte juntamente comigo, como é que nós devemos esperar? Então nós vamos estar estudando como devemos esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos amar a vinda. O apóstolo Paulo diz assim, agora eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E para mim está reservado um galardão, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todas as pessoas que amarem a sua vida. Eu e você amamos a volta do Senhor, ansiamos, então Jesus vai voltar para aqueles que estão orando. Jesus vai voltar para as pessoas que tiverem azeite na lamparina. No capítulo 25 de Mateus, ele diz que haviam 10 virgens, as 10 eram noivas, as 10 tinham vestidos de noiva, as 10 tinham lamparina e as 10 tinham azeite. E a Bíblia declara que as 10 dormiram, mas perto da meia-noite ouviu-se um alerta profético, ouviu-se um clamor dizendo, o noivo está chegando, o noivo vem aí. Aí todas as 10 que estavam dormindo despertaram, e aí 5 verificaram que não tinha azeite suficiente na lamparina, né? Azeite para esperar a chegada do noivo. Agora talvez você diga, João Caetano, o que vai acontecer? Toda a igreja vai dormir. Antes da volta do Senhor, toda a igreja vai dormir. Mas antes que a igreja, que Jesus venha, que Jesus chegue para buscar a noiva, vai haver um avivamento. Vai haver um alerta profético. Este projeto aqui é a trombeta de Deus falando comigo, com você. Deus está dizendo, Jesus vai voltar. Então, esperar. Aí 5 daquelas virgens verificaram que não tinha azeite suficiente. E pediram para as outras, por favor, nos dá azeite. Nos dá azeite para que quando o mestre chegar, quando Jesus voltar, né, nós possamos estar preparados. Elas disseram, o azeite é para nós. Então, qual é a lição que eu e você aprendemos? Devemos agora reabastecer a nossa alma, o nosso espírito, com o azeite do Espírito Santo, para que estejamos preparados para a vinda do Senhor. Uma ocasião, Jesus falou assim, tem muitas coisas que eu preciso falar com vocês, que vocês não entendem, mas quando o Espírito Santo vier, ele vai falar de mim, vai falar do Pai, e vai falar das coisas que vão acontecer. Então eu e você
precisamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua vida, a sua comunidade, né? Nós vamos continuar neste projeto. Esteja conosco. Receba a bênção do Pai, Filho e do Espírito Santo.